oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Coloque sobre os nossos pés, vamos orar com a vida do Daniel essa noite. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Ele venha ser um canal de Deus. Levante suas mãos para cá, vamos abençoar ele, a sua família. Pai, nós queremos, Senhor, uma igreja do Senhor, Pai. Erguer nossas mãos em direção ao teu servo. Que o Senhor Deus venha estar o abençoando, Pai. Ele venha ser um canal, Senhor, para abençoar nossas vidas, nossas famílias, ó Pai. Uma palavra que vem diretamente do teu trono para nos trazer direção, nos trazer resposta, para libertar, Senhor, o que está cativo, para trazer cura, Senhor, sobre aquele que está enfermo, ó Pai. Deus, usa o teu servo, Pai, mais uma vez diante do teu altar, a falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Nós, como igreja, abençoamos sua vida, sua família, Pai querido, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Que a paz seja conosco, amém? Amém. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouco hoje. Aleluia. Feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Está celebrando o meu aniversário também, semana do meu aniversário. Aqui na igreja, gratidão a Deus. E gostaria de pedir para os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Não precisa ficar em pé, tranquilo. Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler só 2 versículos. Vou comentar alguns outros. Mas tenho certeza que brevemente, como meu sobrenome, breves, Deus vai falar com a gente. Amém? Aleluia. É uma mensagem bem simples de entender. É difícil de praticar para todos nós, inclusive para mim que estou aqui, mas eu descobri alguns passos dentro da Bíblia, estudando algumas coisas também no meu dia a dia, que vão nos ajudar. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vou ler aqui para a gente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algumas versões mais recentes vão dizer. E assim que, se alguém está em Cristo, se torna uma nova pessoa. Tem algumas versões que vão dizer assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez de novo. O outro versículo que eu queria ler é. Tá, show de bola. O outro versículo continua perto nesse texto aí, Isaías 43, versículo 19. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Isaías 43, 19. O texto diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova. Repita isso comigo: eis que eu faço uma coisa nova. Quem faz isso? É Isaías que está escrevendo isso. Ele está escrevendo, mas é uma palavra de Isaías? Isso? Não. A palavra de Deus. E olha o que Deus está dizendo para nós. Falou ali com Isaías e está falando para nós nessa noite: eis que eu faço uma coisa nova. E ele continua dizendo o seguinte, Isaías 43, 19. Agora sairá a luz, agora está a luz, agora haja a luz. Ele continua dizendo o seguinte: porventura vocês não percebeis? Porventura vocês não veem a luz? E ele continua dizendo: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, Jesus. Caminho no deserto, rios no ermo. Amém. Água no deserto. Isso é forte, são dois textos muito fortes. A gente vai comentar um pouco sobre eles. São só esses 2 versículos que a gente vai ler aqui. É complicado. Aqui fala sobre uma coisa nova. O que os 2 textos têm em comum que a gente leu? O primeiro diz que quem está em Cristo é uma nova pessoa. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. E o outro texto que a gente leu diz que Deus está fazendo uma coisa nova. O que tem em comum entre os 2 textos é a novidade. Um texto fala que Deus fará, na verdade o texto fala que nós
Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Aleluia. Quando nós decidimos estar em Cristo, e nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E o outro texto diz que Ele, quem vai fazer coisas novas em nós. Então, qual é o nosso trabalho nisso tudo? Decidir estar em Cristo. Aleluia. Quando eu decido estar em Cristo, eu me torno uma nova criatura. Novidades acontecem e essas novidades não são da minha parte. Porque eu não tenho poder para fazer coisas novas. Mas Ele tem poder para colocar caminhos no deserto. Como Deus diz. Ele tem poder para colocar mananciais no deserto. Não são miragens tipo nos desenhos e filmes. São caminhos verdadeiros. São rios no deserto. Glória a Deus. E é interessante o segundo texto que a gente leu, que ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova. E agora a luz apareceu. Essa luz aqui, ela pode ser uma luz de poder, mas ela pode ser uma luz de uma solução. Onde você se encontra em um momento na sua vida, em alguma fase, em algum lugar que você está no deserto. Ou seja, você olha para frente no deserto, o que você vê no deserto quando você olha para frente? O que você vê? Areia. E atrás, o que tem de você no deserto? E na esquerda, o que tem? E na direita? Você não vê solução, você não vê outra coisa. E aí, o Senhor aparece nesse texto, Isaías 43, e diz: eis que porei para ti um caminho no deserto. Agora você olha, você não vê, você pode continuar vendo areia, mas tem um caminho de areia. E aí você está morrendo de sede, você está desidratando, aquele calor, o Senhor coloca uma nuvem para não deixar você morrer de calor, traz soluções. Mas essa situação às vezes é tão difícil de você olhar para o lado e não ver solução nas suas mãos, que você se desespera e você fica cego. Você não consegue ver a solução de Deus. E por isso que ele fala nesse texto que nós falamos: vocês não perceberam? Vocês não estão vendo a solução? Vocês não estão vendo o caminho no deserto? Vocês não estão vendo o rio no ermo? Vocês não estão enxergando? Pois bem, vou acender a luz para vocês. Aleluia. E parece que Jesus é como se você estivesse no escuro, desesperado, sem solução, e a solução já estivesse diante de você, mas você não está vendo, porque a sua visão está tampada pelo problema. A sua visão está com a cegueira do desespero. E de repente vem o Espírito Santo de Deus e aperta o interruptor. E traz a luz, acende a luz. E aí você descobre que aquele desespero passou dele, isso era em vão. Por que era em vão? Porque o tempo todo a solução estava ali. Aleluia, Jesus. Só que o desespero não me deixou ver. Só que o escuro da falta de solução não me permitiu acreditar que o Deus da solução já tinha entrado no negócio. E Ele já tinha solucionado o meu problema e eu não tinha visto. E agora, olha, e é isso que ele fala no texto. Agora sairá a luz. Aleluia. Aí abre a luz. Você fica, nossa, estava aqui o tempo todo, a solução, não acredito, é um milagre. E ele fala, você não percebeu? Você não percebeu ainda? Você não tinha percebido? Porém, no caminho do deserto. Amém, Jesus. Esse texto é muito forte. Diga assim, mudanças de hábitos. É sobre isso que nós vamos conversar brevemente hoje. É difícil mudar hábitos, né? Falando aqui de coisas novas, que Deus tinha uma coisa nova, e às vezes nessa nova coisa que Deus tem para nós temos que mudar muita coisa. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, ele tem que deixar sua família, sua parentela e sair para um lugar que ele nem sabia. É difícil? Muito. Quem que já teve que trabalhar longe e morou longe da família? Alguém aqui? Quando você mora perto da família, dá um problema, o que você faz? Uma xícara de açúcar, alguma coisa. A gente, no último caso, a gente não vai roubar. Tendo a família ali, você tem um refúgio. Só que e na falta da família? E quando você está longe da família? Então, grandes desafios Abraão ia enfrentar. Muitos deles, Jeremias mesmo, e outros eram muito jovens, teve que vencer uma vergonha. E aí você tem que criar novos hábitos. E mudar alguns hábitos antigos. Porque como o texto que a gente leu falou, as coisas velhas se passaram. Deus santo.
Então existiam alguns hábitos, manias que nós tínhamos, costumes de fazer coisas que nós fazíamos, que agora nós não vamos fazer mais. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E nós estamos mudando os nossos hábitos. Para quê? Para parecer com Cristo. E quanto mais eu mudo os meus hábitos antigos, que não fazem mais parte da minha nova vida, mais me pareço com Jesus. Aleluia, Jesus. E mais eu me sinto deslocado às vezes. Mais eu me sinto deslocado com as pessoas lá fora, com algumas pessoas. Por quê? Porque eu estou criando novos hábitos. Aleluia. E algumas coisas antigas eu não pratico mais. E esses novos hábitos também tem coisas que eu não fazia antes. Às vezes antes eu não amava o próximo. Às vezes antes eu não tinha comunhão com as pessoas. Eu era falso. Eu era mentiroso. E hoje eu preciso em Cristo criar novos hábitos que eu não tinha. Aleluia, Jesus. E é difícil. Eu estou dizendo isso de mim também, irmão, de todos nós. É difícil para eu que sou mentiroso, natureza mentirosa, eu começar a falar a verdade do nada. Meu Deus, Senhor, Deus. É difícil para eu, que era viciado em alguma coisa, abandonar o vício do nada e criar esse novo hábito, onde a minha vida antigamente, ela dependia daquele vício. E hoje, a minha vida não pode mais depender. E isso é difícil. Mudar é difícil. Coisas novas, porque a gente vê o texto e acha que é bonito. E realmente é bonito, só que não é fácil. Não é fácil construir isso que Jesus está fazendo. Essa nova vida em Cristo, esse estar em Cristo, é uma nova cultura, é se tornar uma nova pessoa. Isso demanda tempo. Às vezes a gente vai mentir por medo, como Abraão fez lá com Sara, como Davi às vezes cair. Mas existe uma palavra que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não abaixe a cabeça. Fala isso com alguém que está do seu lado. Não abaixe a cabeça quando você errar. Fala para ele. Não desanime quando você errar. Fala para ele. Nós estamos sendo construídos. Aleluia, Pai. Nós somos uma construção de Deus. A Bíblia não fala que nós somos a igreja. Nós somos casa de Deus. Uma casa precisa ser construída. Não existe uma mágica que faz assim e a casa cresce. Só se Jesus quisesse fazer. Mas na verdade Jesus gosta desse trabalho. Por isso que se chama obra de Deus. Porque nós estamos construindo, e nós nas pessoas. Uma obra acontece em construções. E aqui está acontecendo várias construções. Você aqui está fazendo parte da obra de Deus. Todos nós aqui estamos construindo em nós. E o que está sendo construído em você nessa noite, nesses cultos ao longo do ano, você vai levar essa construção para a sua casa. Aqui você recebe materiais, ferramentas que você vai usar para construir corações destruídos. Para reconstruir corações destruídos. No trabalho, na família. E talvez esse coração destruído seja o seu. E é momento de nós entendermos, pararmos de tentar acelerar o processo e entender que é uma construção diária. Onde Jesus ele fala: quem quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. É todos os dias. É uma estrada de todos os dias. Por que nós, falando de mudança de hábitos, por que nós começamos e desanimamos? Por exemplo, quem aqui tinha uma meta no início desse ano? Fala a verdade, você é sincero, irmão. Eu tive. Quem que teve uma meta no início do ano, que lá no final do ano falou: o ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso, e parou de fazer? Ou nem começou, né? O ano que vem eu vou fazer um curso de inglês. A minha esposa fala: nossa, todo início de ano você fala isso. Nossa, todo começo de ano é a mesma conversa sua. Nós estamos 11 anos juntos, todo começo de ano é a mesma coisa. Será quando que nós vamos mudar de hábito e fazer realmente? Todo início de ano você fala: o ano que vem eu vou tirar a carteira. Aí o dinheiro que você estava juntando, você gastou com outras coisas e que não tirou a carteira. O ano que vem eu vou entrar na faculdade. Não entrou? O ano que vem. Sempre assim, né? Sempre é amanhã ou amanhã. E por que a gente desanima? Por que a gente começa e desanima? A Bíblia nos responde isso em Gálatas 6, versículo 9. Olha só o que a Bíblia fala: e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo certo colheremos. Se não, desanimar. Às vezes a gente está perto de colher e a gente desanima. Verdade. Às vezes a gente desanima por causas naturais. É o cansaço, é a preguiça, coisas humanas que nós temos que vencer. Às vezes nós desanimamos por coisas espirituais, ou seja, o inferno que não quer que você chegue lá. Verdade. Pessoas que são usadas pelo diabo para fazer você desanimar. Verdade. Cuidado que às vezes nós mesmos podemos ser essas pessoas. Que às vezes chegamos em alguém e sem perceber estamos dando lugar ao diabo e desanimando as pessoas, fazendo as pessoas pararem o seu processo. Isso não só no curso, gente. Nós paramos, desanimamos, sabe por quê? Diga assim, nós não temos uma boa motivação. Se você tiver uma boa motivação, você não para. Mas o problema é que nós não temos uma boa motivação. Quer um exemplo? Um exemplo para você. Eu paguei academia, eu e o Luquinha, pagamos academia 3 meses e a gente deve ter ido só umas 4 vezes. Mas por que a gente faz isso? Se eu sei que é uma coisa boa para a saúde, eu preciso me exercitar, né, gente? A gente não tem muito tempo, eu preciso me exercitar, é uma coisa boa para a saúde, é saudável. Por que eu começo e não vou? Por que eu pago, começo e não vou? Por que isso acontece? Porque às vezes não tem uma boa motivar. Agora vamos virar esse quadro. Vamos supor que o médico chega em mim, me chama lá na clínica, eu fiz um exame e fala assim, ó, se você não for para a academia, sua saúde já está debilitada, se você não for para a academia, você vai ter 2 meses de vida. Eu vou ir todo dia, gente? Vai. Vou ou não? Por que eu vou? Livre espontânea pressão. Por quê? Porque a minha vontade de viver é maior do que a minha preguiça. A minha vontade de viver é maior do que o meu desânimo. Eu quero viver, eu estou cansado. Eu vou chegar do serviço de madrugada. De madrugada eu vou chegar do serviço, Juliette, vou. Por quê? Porque eu não quero morrer. Então, quando eu tenho uma boa motivação, eu mudo os meus hábitos. Então, o que faz eu desanimar é essa falta de motivação. Às vezes surge uma motivação, se você não fizesse, se você soubesse que você ia morrer, você faria? Sim. Se você soubesse que amanhã era seu último dia, você ligaria para sua mãe que você tem um tempo que não fala com ela? Ligaria. Se você soubesse que você teria só até a meia-noite de hoje, você mudaria os seus hábitos? Você abraçaria a pessoa que você ama, você está magoado, com o tempo sem falar? Você pediria perdão para as pessoas? Sim. Por que eu faria isso tudo? Porque eu teria uma boa motivação. Seria a última vez que eu veria. Seria a última vez que eu falaria. Eu poderia ir ao inferno se eu não perdoasse. Eu perdoo. Só que o que a gente não sabe é que a gente pode ir para o inferno. Existe essa possibilidade. A gente não pensa nisso. Mas é verdade. Mas a gente pode morrer amanhã. Existe essa possibilidade? Existe. A gente não sabe. Talvez por causas naturais, Zé vai saber explicar isso melhor do que eu, mas talvez por causas não naturais. A gente não sabe, às vezes é indo para o trabalho, a gente não sabe. E aí? Você mudaria seus hábitos? Deus santo e poderoso. A gente fala, às vezes é a ganância, né? Eu quero dinheiro, muito dinheiro. Eu estava vendo até um vídeo esses dias. Falei assim, se eu tivesse 10 milhões sem querer, nossa, o que você ia fazer com 10 milhões? As pessoas ficou, nossa, eu ia ficar maravilhado com 10 milhões e tal. Falei assim, e se eu falar assim, eu te dou 10 milhões, você só vai ter mais um dia? Aí a pessoa, nossa, aí não quero não, quero morrer não. O que vai adiantar 10 milhões se eu só vou ter um dia? Verdade. Aí a pessoa fala assim, aí a pessoa está me pensando, você é maluco? Eu estou te oferecendo 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão por um dia. A pessoa, não quero. Eu falei assim, então você está dizendo que um dia vale mais que R$1 bilhão? Deus santo. Aí a pessoa ficou assim, refletindo, é a realidade, né? A gente corre muito atrás das coisas e esquece o essencial. E essa mudança de hábitos, ela precisa de uma motivação. Deus santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Qual que é a sua motivação? Obrigada. O Ticarrinho que está aqui, que era do Alcoólicos Anônimos, né? Obrigada. E
É um alcoólatra que tem tratamento, né, tio? Glória a Deus. Tratamento. Sempre. Ah, mas eu estou 40 anos puro. Mas eu estou em tratamento, né? A luta nunca para, né, tio? É a luta diária. E tem que ter uma boa motivação, né? Às vezes é a família, você olha para sua família, você vê seu casamento, seus filhos, né, tio? Você fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo? E às vezes você vai entrando no vício, você vai entrando nas situações, você vai buscando só dinheiro, você vai envolvendo toda a sua cabeça, esquecendo das pessoas que importam, da família, e chega um momento que você para e olha e fala assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Espírito Santo. Aonde eu estou? E aí você chega na situação do texto. Olha para frente, só vejo areia. Olha para o lado, só vejo areia. Olha para o outro, só vejo areia. Olha para trás, só vejo areia. Cadê a solução? Deus poderoso. E aí você se permite ser mudado por Deus. Em nome de Jesus. E aí quando traz essa motivação de que, poxa, eu não quero perder minha família, então eu vou lutar contra isso. Vou lutar contra a minha vontade. Eu vou lutar contra esse mau hábito. Por quê? Porque eu quero salvar minha família. Amém, Jesus. Surge a motivar? Quando eu tenho motivo, eu não desanimo. Em nome de Jesus. Motivo forte, família. E aí tem os maus hábitos, né? Crônicos que a gente fala, que são os vícios. E é interessante que às vezes eu tenho algum vício, eu começo a mudar, começo a lutar contra aquele mau hábito e de repente eu tenho uma recaída. Tive uma recaída, nossa. Começa tudo de novo, né? Começa a contar de novo, começa tudo de novo, mais um dia, mais um dia. É difícil. Só quem já venceu sabe que é difícil, eu imagino. Mas a gente precisa de uma forte motivação. Aleluia. E existem alguns vilões desses maus hábitos. A Bíblia fala. Um dos vilões dos maus hábitos, diga assim, más companhias. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, os bons hábitos. Ou seja, se eu quero mudar uma coisa, quando toda mudança que eu faço na minha vida, duas coisas vão acontecer. Primeiro, algumas pessoas vão mudar através de mim. Elas vão ver você e falar assim, nossa, olha a solução que teve na vida. Olha a mudança, a sua mudança já vai ser a mensagem. Aleluia. As pessoas vão olhar para você, cara, quem te viu, quem te vê. Quem viu você caído, destruído, deitado na rua com o cachorro lambendo a sua boca. Hoje vê você reestruturado, trabalhando, com a família construída. Eu quero isso para mim. Isso vai motivar pessoas que estão como você estava. Amém, Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o poder de Deus, presta atenção nisso. Por isso que a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por quê? Por que a Bíblia diz que quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte? Por que isso acontece? Porque na sua maior fraqueza, na maior dificuldade, naquilo que você teve mais dificuldade de vencer, é onde Deus mais vai usar você. Amém, Jesus. Aquilo que você teve mais dificuldade de aprender, aquilo que você teve mais dificuldade de mudar, é onde Deus vai usar você para mudar os outros. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o poder de Deus começa a se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ah, você é fraco aqui? Qual é o seu problema? Ah, eu sou viciado em drogas. Esse é o seu problema? Deus começa a trabalhar em você querer, tem uma boa motivação e começa ali, e o Espírito Santo começa a trabalhar, que é ele que nos convence, um processo longo. E aí dentro desse processo, Deus fala assim, você é viciado em droga? Eu tenho um chamado na sua vida para trabalhar com viciados em drogas. Você, como assim, Senhor? Mas eu sou um. Lembra de Ezequiel? Profetiza no meio dos ossos, anda no meio dos ossos. O que é isso? O que são isso, Senhor? Essa é a casa de Israel. Deus santo. Mas eu faço parte da casa de Israel. Eu preciso levantar um da casa para levantar os outros. Fazer um exército. E às vezes Deus precisa levantar você. Às vezes você fala, nossa, mas é tão difícil mudar nisso, cara. Irmão, mas é muito difícil mudar nisso. Mas Deus está te levantando no meio dos ossos que você pertence. Deus está te levantando no meio dos ossos que você pertence para fazer você profetizar sobre eles. Porque aonde as pessoas veem ossos, aonde as pessoas veem na Cracolândia cracudos, alguns chamam eles até de zumbi. Aonde as pessoas veem
pessoas que vivem na prostituição, Deus vê exército. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus não mostra osso, mas Ele quer fazer exército? Deus tinha poder de fazer levantar, tinha, mas Deus quer que você veja a situação como ela está. Amém. Deus quer que você sinta o cheiro da morte. Deus quer que você sinta o cheiro dos ossos, que você veja, que você passe por eles e veja como está a situação. Meu Deus, meu Pai. E dentro daquilo ali, Deus começa, profetiza sobre esses ossos daqui. E aí, quando Deus começa a transformar os seus hábitos, maus hábitos, em bons hábitos, Deus começa a transformar. E você começa a se tornar uma nova criatura em Deus. Ele te leva lá de novo, nos ossos, na casa de Israel, que você foi destruído. Na casa que você foi destruído. No vale de ossos que você foi desconstruído. Que você perdeu toda a sua moral e dignidade. Que você fez coisas horríveis com a sua esposa. Que você fez coisas horríveis com o seu esposo. Que você fez coisas horríveis com seus amigos, com seus pais. Que de repente nem aqui estão mais. Deus te leva lá, hoje, para profetizar. Que haverá vida sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você hoje é um pai, que você hoje é um marido, uma mãe, uma filha melhor, graças ao Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito que assoprou sobre você, pode assoprar sobre eles e restaurar paz, restaurar casamentos, restaurar famílias, através de você, com você e por você. E você fala, mas qual é a garantia de que Deus vai fazer isso na minha família? E você fala, eu sou a garantia. Aleluia. O que eu estou prometendo para você que Deus vai fazer, Ele fez comigo. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. E as pessoas vão começar a ouvir. Eu creio, Jesus. Porque quando eu tenho uma forte motivação, as pessoas, primeira coisa é que eu escuto a voz de Deus. E segunda coisa, eu não escuto a voz do diabo querendo que eu desanime. E a terceira coisa, as pessoas escutam a voz de Deus através de mim. Amém, Senhor. Creio. Diga assim, eu sou uma mensagem. Eu sou uma mensagem. Eu sou um milagre. Diga assim, nada que o mundo falou sobre mim é verdade. É verdade. Em nome de Jesus. Nada. Não desanime. Em nome de Jesus. Ah, mas aquele ali, né? Por exemplo, e tem uma parte também que a gente fala, né? Às vezes esses maus hábitos vêm através da criação. Ah, eu fui criado assim. Às vezes eu aprendi que aquilo ali era uma verdade. Às vezes a minha família, ao longo da minha criação, a minha família era racista. Então eu cresci assim. Só que existem coisas que têm que ser quebradas. Em nome de Jesus. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Amém. Senão eu não entro no céu. E tem coisas que, tem conceitos que têm que ser quebrados. Pela honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, porque a minha família era assim, a minha família era muito gananciosa, então eu cresci assim, só que de hoje, não, tem que quebrar isso. Em nome de Jesus. E essas maldições hereditárias, elas têm que ser quebradas. Em nome de Jesus. Feridas do passado. Às vezes os meus maus hábitos são por feridas do passado. Eu tive um problema de relacionamento, eu tive uma situação com meu pai, lá atrás, não, hoje eu não consigo ser um bom pai. Oh, Deus. Porque eu não aprendi assim. Aleluia. E para ser um bom pai, tem que ter uma mudança de hábitos. Amém. Tem que ser reconstruído. E isso às vezes demanda tempo. Oh, Deus. Às vezes seu filho vai sofrer um pouco com você. Às vezes vai sofrer um pouco, mas chega hoje aqui, Deus ele quer mudar a gente. Em nome de Jesus. Eu e você. Permita-se ser mudado por Jesus. Em nome de Jesus. Porque quando você se permite ser mudado por Jesus, Ele não vai te tirar do deserto, como disse o texto aqui, Ele vai fazer um caminho no deserto. Aleluia. Ele não vai te tirar da prova que você está passando, você não vai deixar de passar por problemas, nada disso. Esse evangelho, eu não prego isso. E aqui na igreja também não é pregado. Esse evangelho é para Jesus que as coisas, todos os seus problemas vão acabar. Não. Só que dentro dos seus problemas vai começar a surgir soluções sobrenaturais. E isso eu prego. Soluções sobrenaturais dentro dos seus problemas. Coisas que você, com as suas próprias mãos, você não conseguiria fazer. De repente você vai ver e vai ficar surpreso. Nossa, como isso pode acontecer? Obrigado, E Senhor. Deus dá solução. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Aleluia. Espírito Santo. E Deus da solução está nesse lugar. Irmão. Aleluia. Eu não posso te ajudar porque eu sou mais pecador que você, talvez. Oh, Senhor.
Mas o Deus da solução está neste lugar. Aleluia. Ele é santo. Oh, Senhor. Ele é justo. Aleluia. Ele é 100% honesto. Glória a Ele não fala mal de ninguém. Ele não faz fofoca de ninguém. Glória a Deus. Ele não tenta derrubar ninguém Glória a Deus. que esteja fazendo a coisa certa ali. Eu sei. A não ser que seja reinos malignos, mas enfim, ele não tenta derrubar o seu ministério. Jesus não vai tentar derrubar o seu ministério. Oh, Está dando solução, está tendo milagre, nada disso. aleluia. Então quando a gente olha para Jesus, se a gente está em Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Outro detalhe também nessa mudança de hábitos é o seguinte: Aleluia. diga assim, ela deve Ela deve ser ser sem julgamento. sem julgamento. Sem julgamentos. A Bíblia fala o seguinte, Mateus 7, versículo 1, Sermão da Montanha: não julgueis para não serem julgados. Diga assim, motive, Motive. fala com alguém, motive Motive. a mudança de alguém. Mudança. Aleluia. Motive a mudança. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar. A Bíblia fala que é Ele quem convence do pecado. Amém, Jesus. O que nós temos que fazer é motivar, Obrigada, é dar apoio. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que os nossos pontos positivos sejam mais alvos de comentários do que os negativos. Em nome de Jesus. Que eu como professor de música, às vezes o aluno, eu passei 7 notas para ele aprender naquela aula, ele só aprendeu 2. Em vez de eu falar, nossa, você não conseguiu aprender as outras 5, cara? Nossa, tem muita dificuldade não. Vamos fazer uma festa porque você conseguiu acertar 2. Aleluia. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. Motivar a mudança das pessoas. Amém, Jesus. Glória Por a Deus. exemplo, pessoa que sofre da obesidade. Por exemplo, eu estou um pouquinho gordinho. Estou bastante acima do peso, né? Opa. Pessoa que sofre de obesidade, por exemplo, ela começa, às vezes, pode ser que ela coma mais do que o necessário, mas o Zé, que é enfermeiro aqui, pode falar melhor que eu, mas pode ser que a pessoa tenha alguma coisa genética, que ela engorda mais fácil que as outras pessoas. Você come um pão e ela come um pão, às vezes o metabolismo dela é diferente do seu, e aí você vai. É difícil. E aí imagina uma pessoa que está lutando contra a obesidade por causa da saúde. Como é que falou, o colesterol está alto, está difícil. Como é que é o nome? Triglicerídeo? Está alto, e aí se não perder peso, se não perder essa gordura aí, vai complicar a sua saúde. A pessoa começa ali na luta, tio. A Sandra começa na luta ali, eu tenho que mudar, não posso desanimar, senão eu vou morrer. Aí o que acontece? O que eu falei sobre julgamentos. Chega alguém e fala assim, a pessoa perdeu 5 quilos, está tudo feliz. A pessoa precisa perder 70, 60 quilos. Perdeu 5, está toda feliz. Uma conquista. E aí você chega e fala assim, nossa, às vezes eu comento um comentário, excluir a mudança de alguém. E é sobre isso que nós temos que pensar. A mudança é sem julgamentos. Amém, Jesus. Eu não vou perder 60 quilos um dia, irmãos. Ninguém vai perder. A gente precisa trabalhar. É 5 quilos essa semana, 3 na semana que vem, aí na outra semana ganhou 2. Vamos lutar para conquistar. Até chegar num ponto onde eu vou ajudar as outras pessoas. E assim que eu dou um exemplo da obesidade aqui, para falar sobre qualquer outro tipo de problema. Um exemplo que eu me encaixo, que eu estou um pouquinho mais cheio, né? Cheio do Espírito Santo e cheio também, comendo bastante. Mas é um exemplo que a gente está passando. É uma frase forte que Deus me deu em casa, né? Compartilhei com a minha esposa. Diga isso daqui. Todo campeão precisa aprender a comemorar conquistas pequenas. É o melhor caminho. É a corrida lá, né? A caminhada que se faz lá na corrida. Cada 100 metros, uma comemoração. Eu cheguei em último lugar, mas eu consegui completar. Não sei o que. O importante é isso, querido. Eu tenho que comemorar a conquista pequena. Com certeza a pessoa que está sendo campeã na corrida, teve um dia que ela correu e ficou lá atrás.
Mas ela conseguiu, ela não parou, ela não desistiu, ela não desanimou. Ele foi indo. E assim que é. Aleluia. Todo mundo que Glória. perdeu 70 quilos já, ele perdeu o primeiro quilo a primeira vez. Oh, Jesus, Deus. Tem que comemorar. Amém. É aprender a comemorar as vitórias pequenas. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, por exemplo, o Messi. O Messi lutou lá no final da carreira, ele conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Mas há 4 anos atrás ele ganhou a Copa América. E para nós brasileiros, a Copa América não tem muito valor, porque a gente tem muitos títulos, mas para eles tem. Não foi uma Copa do Mundo? Não foi. Mas eles comemoraram como se fosse. Aleluia. Porque nós ganhamos alguma coisa. Conquistamos. Resultado? Depois de 3 anos, eles ganharam a Copa do Mundo. Oh, Deus. E o detalhe, os mesmos campeões da Copa do Mundo foram os campeões lá de trás. Aleluia. Então é um detalhe que a gente tem que trazer para nós, que às vezes, antes de conquistar, antes de se tornar um campeão, como diz a frase, todo campeão precisa aprender a comemorar conquistas pequenas. Antes de se tornar um campeão, nós vamos ganhar pequenos circuitos, vamos passar da primeira fase, vamos passar das eliminatórias, vamos passando e vamos chegar lá no grande dia. Espírito Santo. Por isso, sem julgamento, irmãos. Deixa Deus trabalhar na mudança de cada um. Cada um sabe de nós quais são os nossos maus hábitos e que a gente precisa mudar. E essa mudança, ela vai ser gradativa, vai ser uma mudança de dias a dias. Mas eu tenho uma certeza, se você está em Cristo, se você decide por essa mudança, você pode ter a certeza de que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Aleluia. Nós vamos nos tornar muito melhores. Glória a Você vai se tornar um pai melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um filho, uma esposa, um marido melhor, Deus. Oh, Espírito Santo. um amigo melhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito. E para a gente terminar Tu és tremendo. essa reflexão, já acabei praticamente. Está dando para entender legal, gente? Amém, Jesus. Para a gente terminar, Glória. os neurologistas, eles desenvolveram a regra dos 21 dias. Alguém já ouviu falar disso? Regra dos 21 dias. A regra dos 21 dias diz que dura aproximadamente 3 semanas, 21 dias, para você tornar algo um hábito. E para você desconstruir um outro hábito. Aí, é claro que existem muitos outros tipos de hábitos, vício talvez seja mais difícil. Mas digo assim, hábitos do nosso dia a dia. 21 dias, 3 semanas. Eles afirmam que para você construir um hábito ou destruir um mau hábito, leva 21 dias aproximadamente reprogramando a nossa mente. É um curso, uma academia, uma caminhada, uma nova habilidade. Igual o curso de inglês, aí eu fiz a conta, né, de quando eu comecei a estudar inglês no início do ano, eu estudei 20 dias e parei. Falei, poxa, quase chegando no 21 e não consegui, cara. Estava quase chegando no dia de tornar um hábito. Porque você começa a fazer a coisa, todo dia eu vou caminhar de manhã, todo dia eu vou caminhar de manhã. Chega num momento que você acostuma o seu corpo, você sente falta. Aí seu corpo mesmo acorda, você acorda sozinho e fala, eu tenho que caminhar hoje. Porque aquilo é o costume. Você vai construir esse costume. E isso me lembrou um texto da Bíblia, do livro de Daniel, esse número 21 dias. Eu fui levado até o meu xará da Bíblia, né, Daniel. E olha só que naqueles dias, Daniel 10, 2 e 3, naqueles dias eu, Daniel, clamei, chorei. Aleluia, Jesus. Durante 3 semanas diante do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. 3 semanas, 7 vezes 3, 21 dias. Deus. Ou seja, tudo que a ciência vem, muitas coisas que a ciência vem descobrindo agora, a Bíblia já tinha falado há muito tempo. Eita, glória. E aí ele fala o seguinte, olha, manjar desejado, vocês estavam com comida boa, eu não comi. Nossa. Nem a carne, nem o vinho Glória. eu bebi nessas 3 semanas. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram os 21 dias inteiros. Espírito Santo. Aleluia. E eu acho interessante, ele faz o clamor. O que seria esse jejum? Nossa. O que seria esse 21 dias? Se tornar um hábito. O Senhor está nos chamando a construir hábitos espirituais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Construir hábitos espirituais. Por favor. Aleluia. Às vezes eu perdi aquela... Começo a ler na Bíblia, vou ler a Bíblia inteira. Quem que já começou a ler a Bíblia inteira e parou, gente? Na verdade, seja sincero, Deus está vendo. Comecei a ler a Bíblia inteira e parei.
Eu vou ler a Bíblia inteira, agora eu vou. Aí é o primeiro dia, segundo dia, a terceira, né? Vai falando, aí vai. Eu leio um livro, aí dou uma desanimada, vai. Oh, Jesus. Temos que construir hábitos espirituais. Em nome de Jesus. De clamor, de oração, de busca disso. Digo isso para mim também, irmãos. Isso aqui foi uma descoberta muito grande para mim também. Aleluia. E esse aqui é uma chave, é um passo. Tanto da ciência, do neurologista, quanto a palavra de Deus no livro de Daniel. Aleluia. Ele faz o clamor dentro desses 21 dias sem contaminar. Depois que ele faz esse propósito, depois que ele construi esse hábito de clamar a Deus, de jejuar, de buscar dentro desses 21 dias, o hábito estava construído. O que aconteceu? Aleluia. Deus deu dons espirituais para ele. Eita glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus deu os dons para ele. Ele não tinha os dons. Ele buscou mudar os seus hábitos Oh, Deus. antes de receber os dons. Aleluia. E aí ele mudou, ele faz esse propósito, ele cria um hábito de oração. E depois disso, a Bíblia vai dizer que mais lá para frente ele orava muito por dia, ou seja, se tornou um Aleluia. Aleluia. construir hábitos espirituais, irmãos. Em E nome o que seria esse propósito dele, de Daniel? A ideia do propósito, não o que ele comeu, o que ele bebeu, mas a ideia do propósito. Clamar ao Senhor por 21 dias consecutivos, Amém. separando um tempo para se dedicar à oração e leitura da palavra, Aleluia. buscando a santificação e desta forma abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. É forte, Deus. Aleluia, papai. Aleluia. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Só quem deseja criar hábitos no reino de Deus, Aleluia. investir no reino de Deus, Oh, tempo, hábitos, para a sua vida também. Leve isso para a sua casa, para a sua vida. É uma academia, o que você quer, um curso. oh, Deus. Tente completar por 21 dias. Oh, Todo dia ali, estudando, é um violão, quer aprender violão. Tenta estudar por 21 dias. oh, Jesus. Vamos testar. Oh, Pai. E clamando sempre a Deus. Porque Deus, Ele nos ajuda a essas mudanças. Aleluia, Jesus. Glória a Feche Deus. seus olhos comigo. Espírito Santo. Fale com Deus. Só você sabe os hábitos que você precisa mudar. Às vezes é difícil. Às vezes a gente não tem sido um bom esposo. Às vezes a gente não tem sido. Às vezes a gente tem dado mais prioridade para o trabalho. Eu digo de mim mesmo, como eu disse. Às vezes tenho dado mais tempo para o trabalho do que para a minha família. Eu sei que a gente sabe que a gente precisa mais do maior ministério que Deus nos deu. O maior bem que Deus nos deu é a nossa família. Verdade, Jesus. Então a gente precisa construir. Saia daqui nessa noite com essa ideia, com esse propósito, com essa mentalidade. É um clamor, é louvor, é a palavra. 21 dias. E nós veremos Deus fazer grandes coisas em nossas vidas. Nós veremos Deus nos fazer profetizar sobre as pessoas. Oh, Deus. Eu creio. A ciência fala dos passos para tornar um hábito natural. Academia, um curso, uma mania, um costume. Oh, Jesus. Mas só Deus pode nos levar a hábitos sobrenaturais. Aleluia. Temos que dar os primeiros passos. Aleluia. Aleluia. Pode falar com Deus, fale com Ele nesse momento. No momento que Deus está construindo você. No momento que Deus está construindo em você uma mudança de mente. Mas para isso nós precisamos querer mudar. Querer ser transformados por essa presença renovadora, revolucionária que é de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus nesse momento. Que Deus nos leve a essa mudança de hábitos. Que nós possamos vencer as feridas do passado. Nós possamos vencer as mágoas antigas. Que o Espírito Santo quebre todas as maldições em nós. Que nós possamos alcançar
alcançar essa presença maravilhosa de Deus. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor pra se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Senhor, tua presença. Os ossos que eu pertencia, Senhor. Deus bem-vindo, levanta, meu Deus. E depois me use para levantar meus irmãos. Depois me use para levantar a minha casa. Depois me use para levantar aqueles que sofrem do que eu sofri. Me use, Deus, para fazer curativos e curar pessoas que têm as mesmas feridas que eu tive. Aleluia, Senhor. Vamos provar como real é tua presença. Vamos provar tua glória e vontade. Vamos provar vamos provar. Santo Espírito, cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito Santo. Eu te exclamo com alguém. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser multiplicadores da mudança das pessoas. Não empreste a sua boca para o diabo. O diabo quer que você pare, o diabo quer que você examine. Deus não. Maravilha, Deus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Aleluia. Maravilha, Senhor. Gostaria de pedir para minha mãe, pastora Cláudia, está fazendo uma oração por nós. Ela que é a nossa sacerdotisa, junto com o bispo Paulo e o pastor Davidson. Fazer uma oração por nós. Nós vamos conseguir chegar a esse nível de vencer os nossos maus hábitos, rumo a parecer com Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos maus hábitos, meu Pai.
Que o Senhor possa, Pai, nos permitir mudar aquilo que nós começamos a fazer, motivados pelo Senhor, motivados por uma pregação, motivados por uma vigília, motivados por uma palestra, um seminário, e de repente paramos. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, meu Deus, como igreja agora, nos arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar à oração diária, voltar, meu Pai, como igreja, Senhor, em nome de Jesus, voltar à leitura da Tua palavra diária, voltar ao jejum, voltar aos propósitos de adoração, meu Pai, independente de palco, de plateia, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Senhor, sem nenhum tipo de desejo, Senhor, de ser aplaudido, ou visto, ou curtido. Simplesmente estar ali no secreto com o Senhor, ouvindo a Tua voz de novo. Ouvindo a Tua voz de novo. Sentindo o Teu poder novamente, Senhor. Sentindo o Teu fluir. O Senhor falando conosco mais uma vez. Oh Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um dó para mim. Daniel, me ajuda também. Você vai orando, vai falando com o Senhor que você precisa voltar. Em nome de Jesus. Que vontade de ficar aqui. Que vontade de te adorar e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem
aqui à frente para estar louvando o Senhor, chamando o Jônica para vir estar cantando juntamente aqui com a Rayane, os jovens todos, e declarar para você em nome de Jesus que você venha realmente criar hábitos espirituais na presença do Senhor, diariamente. Diariamente. Que palavra linda, que palavra que vira a chave na nossa vida. Amém? Interessante que nós temos um clamor no grupo da igreja às 18 horas e eu coloquei meu relógio para despertar, meu celular, ele desperta às 18 horas. E tem dia que eu estou na correria, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, de repente a minha alma, o meu corpo, o meu espírito vai sentindo falta de falar com Deus, vai sentindo falta de ouvir o Senhor. E eu começo a orar, e quando de repente meu celular toca, e às vezes me dá até angústia de alma, me dá tristeza, e eu falo para o meu esposo, amor, estou sentindo tristeza, e ele fala para mim, você já orou hoje? Está na hora de você orar, está na hora de você orar. E quando eu começo a orar, meu relógio desperta, ele desperta, eu já estou orando, porque a minha alma, meu corpo, meu espírito já sente falta daquele momento com o Senhor. E eu quero desafiar você a isso em nome de Jesus, amém? Deus abençoe Daniel pela palavra, em nome de Jesus.
aparecer, em todo joelho se dobrará, em toda língua confessará. Em breve Jesus o céu vai aparecer, em todo joelho se dobrará, em toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer pela tua palavra, por esse dia que passamos, ó Pai, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco ontem, o Senhor falou conosco de manhã, o Senhor falou conosco agora novamente, Pai, aqui nessa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos alimenta, Pai. Nós somos gratos a Ti. E que nós possamos, ó Pai, só possamos proporcionar uma semana de bênção, de vitória, Senhor, nos dar uma boa noite de sono, de descanso em Tua presença, Pai, e que a Tua palavra, Pai, provoque em nós mudança, Pai, provoque em nós, ó Pai, querido, transformação, Senhor. Obrigado, Senhor dos Exércitos, nós agradecemos a Ti. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que não puderem estar conosco aqui hoje, Senhor. O Senhor visite-os nessa hora, renove as forças, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, que todos nós possamos, Senhor, ter uma semana de bênção, de vitória, Pai querido, em nome de Jesus, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Até aqui nos ajudou, Senhor. Vamos dar um abraço, Senhor, abençoando a semana dele, a semana dela, em nome de Jesus. Irmãos,